1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo número 3. Como não falar da graça do Senhor sobre toda a igreja? Não é verdade? Quando nós vemos os pais felizes, alegres, quando nós vemos famílias inteiras com lágrimas nos olhos, e gratidão, e gestos de gratidão pelo que o Senhor tem feito, pela oportunidade que Ele tem dado a nós, isso não tem preço, amado. E nenhum dinheiro do mundo inteiro pode pagar esse momento, pode pagar essa oportunidade que nós temos em Cristo Jesus, que é a oportunidade da graça, que é a porta da graça aberta. Aleluia. Não é por mérito, não é por dinheiro, nada disso. É pela exclusiva graça do Senhor sobre todos aqueles que querem a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. E como não falar dessa graça, dessa porta aberta? Será que você se lembra do dia que você desceu as águas? Aleluia. Será que você se lembra do dia que você deu esse passo? O dia em que o teu nome foi escrito no livro da vida? O dia em que tudo começou a mudar na sua vida? Creio eu que você lembra, porque é um dia que não se esquece. É um dia que marca os nossos corações, e não só o nosso coração, mas o nosso espírito. É marcado pelo fogo do batismo nas águas e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem como não lembrar daquele momento maravilhoso, onde uma grande obra foi iniciada em nossas vidas. E essa obra está sendo aperfeiçoada dia após dia, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Vocês que desceram as águas hoje, não permita que a ansiedade venha tomar conta do coração de vocês, porque uma grande obra foi iniciada, e as coisas não vão acontecer da noite para o dia, não, as coisas vão acontecer todos os dias. A cada dia um aprendizado, a cada dia, a cada manhã uma experiência. Mas muitas vezes nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração e queremos agir nós e esquecemos de quem age em nós é o Espírito Santo e não nós mesmos. Aquele que aperfeiçoa a obra em mim e em você até aquele grande dia é o Espírito de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Ele faz como Ele quer. Ele distribui os seus dons como Ele deseja. Não é pela minha vontade, mas é sim pela vontade do Senhor. Então a nossa posição em Cristo e em Deus sempre será a posição de confiar nele. De confiar que Ele prometeu e Ele está cumprindo a sua promessa em nossas vidas. Não tente acelerar nada no que se diz respeito à obra de Deus na sua vida, porque existe um tempo para todas as coisas. E quando nós, pela ansiedade, queremos acelerar algo em nossas vidas, nós colocamos tudo a perder, porque aí é uma ação humana e não uma ação do Espírito. Diga para o irmão perto de você: meu amado, descansa no Senhor. Uma obra iniciou, uma grande obra iniciou, e Ele está aperfeiçoando. Aleluia. A nossa posição é descansar e viver, meu querido, cada dia na presença do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3, nos diz assim, nos diz algo a respeito da graça que nós estamos vivendo. Amado, a palavra do Senhor diz assim, que os profetas, antes de Cristo, falavam dessa graça pela inspiração do Espírito, e desejavam entender como seria isso. Presta atenção aqui, traz a tua mente agora aqui comigo. Entenda isso, entenda isso. O que nós estamos vivendo hoje após Cristo, o que nós estamos vivendo hoje, essa grande oportunidade, esse grande privilégio de poder ter a Cristo Jesus e ser salvo pelo seu sacrifício. Os profetas já profetizavam antes de Cristo.
O profeta Isaías profetizava a respeito de Cristo e a respeito da graça, tremendamente. E a palavra do Senhor diz assim, que eles buscavam entender o que era essa graça. Eles buscavam entender aquilo que eles mesmos estavam profetizando, não pelo entendimento humano, mas pela revelação do Espírito de Deus. Quantos estão raciocinando comigo aqui essa noite, em nome de Jesus? Eu quero que você entenda o quanto esse tempo é importante para nós. O quanto esse tempo da graça é importante para mim e para você. Tão importante que os profetas almejavam entender e compreender. Eu posso imaginar o profeta profetizando a respeito de Cristo, e após a profecia ele querendo entender a respeito daquilo, porque era algo grande demais para aqueles dias. Era algo extenso demais para aqueles que estavam antes do Messias. Mas eles buscavam entender a revelação a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. O tempo da misericórdia de Deus sobre toda a humanidade, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A salvação que não vem pelo mérito. A salvação que não vem pela postura humana, mas sim pela graça, através do sacrifício de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Que grandiosidade de obra o Senhor fez por mim e por você. E sabe o que eu entendo disso? Quando eu vejo a obra de Cristo, eu entendo o quanto nós somos importantes e o quanto Ele nos ama. Porque se não houvesse amor, não haveria o que aconteceu. Ele nos ama verdadeiramente e nós não temos noção do nível de amor de Deus por mim e por você. Nós não sabemos, nós não chegamos nem a 1% do amor que Deus tem por nós, pelos seres humanos, por toda a terra e por toda a humanidade. Nós não temos noção. Nós vimos o que o amor dele é capaz. Nós presenciamos e conhecemos o que o amor de Deus foi capaz de fazer, a ponto de entregar o seu Filho Jesus por nós naquela cruz, por pecadores. Mas nós não temos noção em questão de sentimento. Um sentimento avassalador que povoa o coração de Deus para comigo e para com você, querido. Bata no peito e diga assim: existe alguém que me ama verdadeiramente, e o seu amor é como um furacão, e o seu amor é como alguém que tem ciúmes de mim. Aleluia, aleluia. Ah, se o Senhor pudesse nos fazer sentir na pele do nosso corpo, um pouquinho do sentimento de amor que Ele tem por nós. Porque a sua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Acho que quando foi escrito isso, acho que não se encontrou em nenhum vocabulário de nenhuma língua uma palavra adequada para expressar o nível de amor. Então escreveu, Ele amou de tal maneira. Aí então vem a expressão. Sabe qual é a expressão exata do amor de Deus? Sabe qual é a expressão exata do amor de Deus? Quem sabe? Quem sabe? Seu Filho. Você tem dúvida disso, querido? Quem é a expressão exata do amor de Deus? Quem é? Aleluia. Você tem dúvida disso? Quem é a expressão exata do amor de Deus? Jesus. Que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. 1 Pedro 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança
que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Aleluia. Jamais, diga jamais, vai perecer, e jamais vai se sujar, e jamais perderá o seu valor. Diga bem forte, jamais, jamais. Aleluia. Herança guardada nos céus para vocês. Eu estou falando aqui não só para esses que desceram as águas, que hoje podem desfrutar dessa palavra. Hoje, vocês que desceram as águas, vocês podem desfrutar dessa esperança viva. Aleluia. De esperança de vida após a morte, de um lugar bem melhor do que esse que nós vivemos aqui, onde não haverá dor, nem choro, nem sofrimento, nem enfermidade, nem fome, nem rancor, nem decepções. Eu não estou falando só para esses que desceram as águas, mas para todo aquele que crê em Cristo e já fizeram isso. Porque o Senhor nos garante uma esperança viva. Aleluia. Diga esperança viva. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim. Quando eu leio esse trecho, eu entendo que essa herança é tão gloriosa em Cristo Jesus. Aleluia. Que essa herança é tão grande, tão maravilhosa em Cristo Jesus, que está guardada no céu. E para garantir que nós vamos herdar essa herança, a palavra do Senhor diz assim, que nós somos protegidos. Aleluia. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo e descemos as águas do batismo, tenha certeza, existe ali um acampamento de anjos ao teu redor, porque para fazer jus a essa palavra. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Vira para o seu irmão, se você teme o Senhor, se você já aceitou Jesus, já desceu as águas do batismo, tenha certeza, tem muitos anjos ao teu redor te protegendo para que você herde a herança. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus aí, querido? Aleluia, aleluia. Imaginou isso, amado? Existe uma herança, e quando nós cremos que existe essa herança em Cristo Jesus, o Senhor nos protege para garantir que herdaremos o que Ele prometeu. Diga assim, eu vou herdar, eu herdarei o que Ele me prometeu. Aleluia. Eu herdarei o que Ele me prometeu, porque Ele é fiel. E quando Ele fala, irmão, Ele faz tudo e toma conta de todos os detalhes, para que a sua palavra se concretize. Amém? Não se preocupe. Não permita que a ansiedade venha roubar essa certeza. Não permita que a dúvida do tempo ou da demora venha tirar essa certeza que nós temos, que pode passar o tempo que for, pode acontecer o que for, nós estamos protegidos. Aleluia. Você está protegido em Cristo Jesus, para chegar o dia em que você vai receber a herança que está guardada nos céus para você. Aleluia. Isso é mais real do que a vida que você vive aqui hoje. Viu? Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas o que não se vê é eterno. Pastor, mas é só promessa. Mas as promessas que Deus faz, elas se cumprem. Aquilo que nós vemos é passageiro, vai embora, quebra, estraga, enferruja. Mas aquilo que nós não vemos e cremos em Cristo Jesus é para a eternidade. Aleluia. É para a eternidade, é algo eterno. E nós somos protegidos. E se nós somos protegidos, Satanás não pode tocar em nós. Aleluia, você crê nisso, querido? Aleluia, diga, eu sou protegido em Cristo Jesus, para herdar a herança que está guardada nos céus para mim. Aleluia, quantos estão entendendo aí? Diga, dá um glória a Deus. Vamos esquentar isso, me ajude a pregar, amém? Me ajude a pregar aí. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo.
Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quem disse que não teremos provação? Alguém falou para vocês? A pastora Damares, na aula de batismo, falou para vocês: olha, depois que vocês descerem as águas, a sua vida vai ser um mar de rosa. Vocês nunca vão ter problemas e nem dificuldades. Alguém disse isso para você? Não. Mas o Senhor estará conosco até os séculos dos séculos. Aleluia. Mesmo que por um momento passemos por tribulação e provação, porque tenha certeza, meu amado, a provação e a tribulação vem na vida de todo mundo, geral. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo? Não é porque eu estou passando tribulação e adversidade que Deus esqueceu da promessa que Ele tem na minha vida. Aleluia. Está entendendo isso, querido? A tribulação, aqui está dizendo, mesmo que por um pouco de tempo você esteja sendo entristecido por alguma tribulação ou provação, não se preocupe com isso, a promessa ainda é válida para você. Aleluia. Dá glória a Deus aí, amado. Nisso vocês exultam. Eu amo ler a Bíblia. Eu procuro chegar aqui e não falar nada de mim, irmão. Não contar nenhuma historinha furada para encher linguiça e tomar o tempo. Eu quero ler palavra e ministrar o coração de vocês. É isso que eu amo fazer. Aleluia. Porque aqui não tem erro. Amém? Aqui não tem erro. Aqui são palavras eternas. Glória a Deus. Versículo 6. Nisso vocês exultam, se alegram. Aleluia. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. Quem ama Jesus aqui? Quem creu no nome de Jesus aqui? Quem viu a Jesus aqui? É isso que foi dito pelos profetas. É isso que os apóstolos ouviram. Vocês estão me vendo, vocês podem me tocar. Aqueles que estavam com Cristo na caminhada. Mas uma geração vai vir que elas vão crer apenas pelo ouvir o nome de Jesus Cristo. Eles não vão ver, mas eles vão vir, e eles são bem-aventurados por isso. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Porque o crer vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra do pastor Paulo. Palavra do quê? Aleluia. A palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz. Aleluia. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia. Olha o que diz o versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Aleluia. Vou ler mais uma vez aqui, querido. Vou pegar o tempo lá atrás e trazer para hoje, porque isso aqui foi escrito há milhares de anos, mas parece que é para agora. Glória a Deus ou não? Aleluia. Foi escrito há milhares de anos, mas parece que eu estou vendo o negócio fluir agora. Parece que eu estou vendo a carta sendo escrita para esse tempo. Foi a respeito dessa salvação, dessa graça que tentamos explicar aqui, mas a mente humana não consegue esmiuçá-la muito bem. Chega num determinado, tudo trava, e o negócio tem que ser pela fé mesmo. Aleluia. Porque existe um nível que, se você começar a procurar muita explicação, você não vai conseguir. Porque é pela fé, é crendo o que nós não vemos.
Aleluia. É acreditando no que está escrito na palavra de Deus, porque são vida eterna. Olha o versículo número 10. Abra os teus ouvidos espirituais e veja que está falando desse tempo. Está falando desse tempo aqui. Está falando para mim e para você. Está falando para todo o tempo. Ela é eterna. Diga, a palavra é eterna. A palavra é eterna. Diga, tudo vai passar. A fama, a vida, a saúde, os homens, as coisas. Diga, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus. Diga, mas a palavra de Deus. Diga bem forte, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Aleluia, irmão. Sabe o que eu vejo? Os próprios profetas querendo entender a graça, porque eles estavam vendo algo que ia acontecer. Não era uma experiência comum. Não era uma experiência comum. Olha, eu recebi uma revelação aqui e eu preciso entender o que é isso. Eu sei que é algo grande, mas eu preciso examinar. A palavra do Senhor diz assim, que os próprios profetas que falavam a respeito da graça que hoje nós estamos vivendo em Cristo Jesus, eles procuravam entender e saber o tempo, e também não só o tempo, mas as circunstâncias em que aconteceria esse tempo. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Eles não estavam acostumados com isso. Eles nunca ouviram falar da graça. Eles estavam esperando o Messias, aquele que iria libertar o povo de Israel. E de repente profecias começam a povoar a mente dos profetas, e eles começam a falar de um Messias diferente daquele que os judeus queriam ou esperavam. As profecias falavam de alguém que iria sofrer e morrer, mas os judeus esperavam alguém que viria com grande poder e glória para resgatar Israel das mãos dos seus inimigos. Mas os profetas estavam ali falando daquele que morreria no lugar de pecadores. E para pessoas corretas demais, isso era loucura. Para os mestres da lei que conheciam a Torá, a palavra, aquilo era loucura. Como é que o Filho de Deus vai vir para servir a pecadores? E de repente, eis que ele surge. De repente, eis a graça surgindo. Numa manjedoura, entrando num jumentinho, não querendo ser servido, mas servindo a muitos, e dizendo: é necessário que o Filho do Homem morra e sofra, para que muitos se salvem. Essa graça que nós recebemos, não porque somos bons, ou porque a entendemos, não. É porque a graça se fez graça, de graça, em nós. E é pela misericórdia, como diz a palavra do Senhor aqui. Pela misericórdia recebemos a graça. E ainda que passamos por um pouco de tempo, lutas e provações, e somos entristecidos, não se esqueça, ainda existe graça. A porta ainda está aberta para aqueles que quiserem entrar pela graça. Aleluia. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram,
procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Ah, irmão, que vontade de mandar essa humanidade para a lata do lixo. Sabe por quê? O que nós temos, até os anjos anseiam entender. Aleluia. Vira para o seu irmão: meu irmão, a oportunidade que você tem da graça, abaixou e ele cai. Até os anjos que estão do lado de Deus e contemplam a glória de Deus, anseiam entender. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Aleluia. Ele se importa comigo. Diga: Ele se importa comigo. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregavam o Evangelho pelo Espírito enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Aleluia. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço minhas aflições, ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão. Será que você pode perceber ou não? Você pode perceber isso ou não, ou ainda não? Se coloque de pé, queridos, coloque de pé. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento. Quando esqueço minhas aflições, ofuscada, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Ele nos ama. Levanta a tua voz e a tua mão e diga: Ele me ama. Me ama.
nos ama, Ele nos ama, nos ama, oh, nos ama, tanto nos ama. O teu amor nos conquistou, o teu amor nos atraiu, o teu amor nos redimiu, Jesus. Você pode declarar isso essa noite? O teu amor nos conquistou, o teu amor nos atraiu, o teu amor nos redimiu. Levanta a tua voz, vai dizer: o teu amor nos conquistou. O teu amor nos conquistou, o teu amor nos atraiu, o teu amor nos atraiu, o teu amor nos redimiu, o teu amor nos redimiu, Jesus. Os homens, o teu amor nos conquistou, o teu amor nos atraiu, nos redimiu. As mulheres, teu amor nos conquistou, teu amor nos atraiu, teu amor nos redimiu, Jesus. Aplauda o nome dele.